Boa noite, tudo bem? Mais uma live na noite de hoje. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Ana Alicia, inclusive ela acabou de entrar nesse momento, tá bom? Deixa eu convidar ela. Só um minutinho. Vamos ver. Estou convidando ela, tá, gente? Então, Ali, chegou. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Boa Quanta noite. honra estar aqui com você hoje. Olá a todos, boa noite. É um prazer estar aqui. Hoje, gente, a nossa convidada é a psicóloga Ana Alicia. Ela, inclusive, é minha orientadora, tá? Vou revelar para vocês meus casos de família, meus casos jurídicos. Então, para mim, é aquela questão mesmo do puxa-saco. Vou puxar saco aqui na frente de todo mundo, não tô nem aí, pode falar o que quiser, tá bom? Porque, assim, ela é especialista em psicologia jurídica, ela é doutora em psicologia social e é pós-doutoranda em comunicação e cultura. E eu brinco com ela, um dia eu chego nesse currículo, né? Ela é autora aí, gente, de alguns livros. Eu vou citar aqui o síndrome de alienação parental, um novo tema nos juízos da família, antes de a gente começar realmente a falar sobre o tema. Então, assim, fica a dica também desse livro, tá bom? E eu gostaria, né, de conversar hoje sobre esse assunto com você, guarda compartilhada, na questão do isolamento social, porque é algo que eu percebo muito, até nos meus atendimentos, como que as famílias estão gerenciando essa situação nesse momento, né? Inclusive, assim, de viagens, a tal pessoa quer viajar com meu filho, o que que eu faço? Como que fica essa questão, por exemplo, de namorada, pode apresentar, vai sair, não vai. Então, olha quanto medo, quanta coisa que está permeando esse meio. E tem uma questão também de cunho jurídico, também psicológico, enfim, que eu gostaria que você conversasse, explicasse também inicialmente para as pessoas que não sabem o que, que é a guarda compartilhada, porque também ainda existe muita falta de esclarecimento sobre o que é a guarda compartilhada. As pessoas têm aquela noção que guarda compartilhada é você simplesmente dividir a criança. Um dia é minha, outro dia é sua, e não é isso, né? A guarda compartilhada é uma coisa da responsabilização de ambos os pais mediante aquele menor, de uma forma que eles consigam ter uma comunicação que fique agradável para ambos e o principal que é para a criança, para esse menor. E aí eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho para a gente aí, enquanto o pessoal vai entrando na nossa live. Aham. Bom, mais uma vez, Ediane, obrigada pelo convite. É uma honra participar desses espaços de discussão. Ediane tem sido uma pessoa incansável, né, nesse aspecto, em possibilitar espaços de discussão, chamando profissionais para debater temas que estão, né, sendo discutidos no momento, profissionais capacitados, né, que falam do seu campo de atuação, da sua perspectiva teórica. Então, que bom que temos profissionais assim como Ediane promovendo esses espaços de encontro que são tão necessários, né? Não só para o grande público, mas também para muitos psicólogos, né? Eu costumo dizer que, especialmente os psicólogos clínicos, eles estão tanto afastados dessas questões, né? Que estão na interface, né, entre a psicologia e o direito, e o tema da guarda compartilhada é um desses temas. Não é uma questão que diz respeito ao chamado psicólogo jurídico, não é? Então, eu acho que isso é um grande equívoco, na verdade, porque essas questões, elas também chegam bastante à clínica psicológica, e aí nós vemos colegas que não têm o conhecimento, que não participam desses debates, né? Então, como diz o nosso código de ética, não assumam questões para as quais não esteja capacitado de forma técnica
e teórica, né? Então, procurem sempre se capacitar, fazendo curso, palestras, estudando bastante, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que nós, psicólogos, né, temos essa tarefa de estarmos nos atualizando e estudando bastante. Né? Ediane fala do meu currículo, né? Um currículo, então, de muito estudo ao longo da minha vida, né? E que me trouxe títulos, mas não quer dizer que Ediane também não seja uma grande estudiosa de uma diversidade de temáticas, né? E eu admiro muito o trabalho da Ediane por conta disso, né? Então, para falar de guarda compartilhada, como eu sou professora, né, é fundamental que a gente possa começar esse nosso diálogo aqui, trazendo um pouco da história, né, do Instituto da Guarda Compartilhada no Brasil. Né? Dizendo a todos que eu sou psicóloga, então eu falo desse lugar, né? Então, se houver alguma impropriedade jurídica, os colegas do direito aí me perdoem e me auxiliem também. A guarda compartilhada, ela surge no Brasil já desde a década de 90, né, trazida, né, em debates pelas associações de pais separados. Muitos dos participantes dessas associações eram compostas, né, por homens pais que não detinham a guarda dos filhos, aquele chamado visitante, né, ou pai não guardião. E esses homens se viam, então, eles se viam diante de dificuldades de participar, de ter acesso a seus filhos, de participar da educação deles, né? Muitos desses homens pais se viam no lugar estritamente de provedores, né? Aquele que paga a pensão alimentícia. Alguns colocavam ainda para nós assim, doutora, eu sou uma espécie de pai McDonald's, porque eu só vejo meu filho uma vez a cada 15 dias, então não há tempo, é um final de semana, uma vez a cada 15 dias, como eu posso educar o meu filho? Se eu só encontro com ele uma vez a cada 15 dias, né? Então já era algo muito naturalizado no nosso contexto social, não só no judiciário, mas também no campo social, de que quando os pais se separam, os filhos ficam com a mãe e o pai paga a pensão alimentícia, né? Essa é uma prática muito corrente ao longo do tempo que foi se naturalizando. Porém, diante de transformações sociais, né, intensas, muitos homens pais, ou nova geração de homens pais, foram se empenhando cada vez mais, muitos, não a maioria, não posso dizer que são todos, ok? Mas um número considerável desses homens pais querendo participar ativamente da criação, dos cuidados, das responsabilidades com seus filhos. Então, esses homens se identificaram e se engajaram num debate que levou pelo menos uma década até que culminasse em 2018 com a criação do Instituto, da Lei da Guarda Compartilhada. Então, o que surge nesse momento? É estabelecido enquanto um dever de pais e mães se responsabilizarem, compartilharem essa responsabilidade dado o fim da separação. Porque o que nós vimos, na verdade, era que os pais se separavam, a guarda era delegada à mãe e, a despeito do fato de que o poder familiar permanecia existindo tanto para o pai quanto para a mãe, o que nós notávamos na grande maioria das situações era que, de fato, o detentor da guarda ficava com todo o poder sobre a vida das crianças, né? E aquele outro pai era colocado, então, no lugar de quem iria fiscalizar, é assim que estava escrito na lei, né? Fiscalizar e cobrar informações, né? Então, um pai fica com toda a responsabilidade, enquanto o outro fica no lugar de quem vai fiscalizar e vai pagar a pensão alimentícia. Então, nós temos aí, com a guarda unilateral, né, a figura do guardião e do provedor ou do visitante. E com o Instituto da Guarda Compartilhada, com a lei de 2008, o que nós vamos ter é que não temos mais essa divisão dessas duas categorias, guardião e visitante.
Essas categorias, elas são abolidas e agora o que nós vamos ter é o exercício conjunto da autoridade parental. Ambos os pais passam a exercer essa responsabilidade. Nós não temos mais a figura do visitante ou do pai provedor. Então, quando o Instituto da Guarda Compartilhada surge, ele surge com o foco no direito da criança à convivência familiar. Com a guarda unilateral, o que nós percebíamos, e quando eu falo nós, eu estou falando aí, né, de pesquisas realizadas no campo da psicologia, né, na UERJ, junto com a professora Leila Torraca de Brito, realizamos pelo menos ao longo de 2 décadas inúmeras pesquisas sobre essa temática, né? Então, o que nós percebíamos com a guarda unilateral? É que água, né? Precisa água. Sim. Com a guarda unilateral, a mãe ficava com toda a responsabilidade e o pai, então, ficava como provedor. Com a guarda compartilhada, isso muda e eles passam, então, a dividir responsabilidades. E o foco passa a estar no direito da criança, direito à convivência familiar. É importante dizer isso. Com a guarda unilateral, quando os pais se separavam, necessariamente o que acabava acontecendo era que os filhos também se separavam dos pais, né? Então nós podíamos perceber aí, então, uma junção entre o que nós chamamos de conjugalidade e de parentalidade, né? A mãe se separa do pai e os filhos também se separavam do pai, né? Numa mistura aí entre o que é da ordem do conjugal e o que é da ordem do parental. E com o Instituto da Guarda Compartilhada, o que passa a acontecer é privilegiar esse direito parental. Que pais e mães tenham esse direito assegurado e que os filhos tenham o direito à convivência familiar assegurada. Sim, isso até é muito importante, né? Porque antes era muito ligado ao interesse particular de cada um. E muitas vezes eu percebo que até hoje isso acontece. As psicólogas, minhas colegas que estão aqui, que eu estou vendo que tem várias psicólogas aqui na live, podem até confirmar. O quanto que até hoje, quando os pais procuram a terapia para os filhos, muitas vezes eles usam o discurso, olha, quem está trazendo essa criança sou eu, logo eu não quero que ou o pai ou a mãe, independente, participe. E é nesse momento que eu coloco a importância do psicólogo saber que esse outro deve sim ser acionado, que muitos infelizmente caem, né, na gafe de não acionar, de entrar no jogo dessa família acreditando, ah não, mas você vai ligar, não vai te responder, ou não vai vir até aqui, e não, você tem que fazer a tentativa, você tem que ter isso comprovando que realmente você fez o uso disso para você evitar, às vezes, um processo dentro, né, de conselho de ética contra você. Então, eu acredito que isso seja bacana também você falar um pouquinho disso até para os colegas psicólogos e também para os pais e responsáveis que colocam muitas vezes a criança em terapia, entenderem também o papel do psicólogo mediante essa fala, de colocar, olha, você pode ser o responsável financeiro, porém, essa criança tem um pai e tem uma mãe. Considerando aí o contexto da guarda compartilhada, numa situação como essa, é determinante que essa mãe ou que esse pai que coloca a criança numa terapia, ele converse com o outro genitor sobre o assunto. Da pertinência disso, qual a importância disso nesse momento para a criança, que situação está sendo identificada, que leva esse pai, leva essa mãe a pensar sobre essa necessidade. Né, que eles juntos possam, então, pegar indicações de profissionais. Né? E, falando agora do lado dos profissionais da psicologia, é fundamental a gente lembrar o princípio fundamental 7º do nosso Código de Ética Profissional, que diz que os profissionais devem levar em consideração as relações de poder e como essas relações de poder podem afetar a sua prática. Né? Então, aquela demanda que está chegando ao psicólogo, ela surge a partir de um contexto onde existem relações de poder. E como essas relações podem afetar a sua prática. Majoritariamente, o que nós vemos nessas situações é que os psicólogos
simplesmente não entram em contato com a outra parte, com o pai ou com a mãe, ou não avisam a mãe sobre a Isso. pertinência disso. Os colegas devem entender que as pessoas que lhe procuram, né, no seu consultório particular, elas não detêm o conhecimento sobre o nosso código de ética, sobre a nossa prática profissional. Então, cabe a nós esclarecermos as pessoas que nos procuram como nós devemos atuar. Né? É o nosso código de ética que rege o exercício da nossa prática. Então, é fundamental esse psicólogo que está atendendo uma criança, que está atendendo um adolescente, que ele esclareça essa mãe da pertinência do outro pai ser informado, desse pai participar. E porque muitas vezes o que acontece nessas situações é que o motivo dessa mãe ou desse pai estar indo buscar terapia tem tudo a ver com, inclusive, com as dificuldades do pós-divórcio. Então, essa criança está no centro de um conflito em que os pais estão envolvidos. Então, a resolução da problemática não deve estar em cima da criança, mas que ambos os pais possam juntos estar ali buscando, né, se instrumentalizar, buscar estratégias numa terapia de casal, numa terapia de família, buscar construir estratégias que eles possam, né, resolver as suas dificuldades naquele momento. A sua questão foi absolutamente pertinente, Ediane. Obrigada por lembrá-la. Né? Nós sempre falamos disso, né, nas supervisões, é fundamental, fundamental. É porque é algo que aparece muito no nosso atendimento infantil de adolescentes, essa situação. E eu percebo que às vezes alguns colegas, até no grupo, nos grupos que eu tenho, no próprio Recanto, na clínica, que eu sou a administradora, às vezes os colegas colocam algumas dúvidas e a gente cita isso e o pessoal, ah, não, mas a mãe ou o pai falou que não. Falou, não, gente, mas não existe isso. Lê lá, entra lá. Inclusive até já indiquei uma colega para você nessa situação. Então, assim, a gente precisa estar atualizada, principalmente nessa parte ética dos atendimentos e também do suporte à família. A Fernanda que colocou, né, um comentário que eu achei muito bacana, onde ela citou que a ausência de diálogo entre os guardiões por si só é um sintoma que não pode ser ignorado na clínica. Isso é perfeita a colocação aí Perfeito. da Fernanda, Fernanda, né? Hermínia, obrigada, querida. Obrigada pela observação. Perfeito. Né? O que está levando muitas vezes essa demanda à clínica é atravessado pelas questões dos pais. Né? Então, como deixar esses pais fora, né, desse espaço da terapia? Sim. Uma das perguntas, né, que eu tive aqui, assim, é como fazer com os filhos agora no isolamento social em relação ao cumprimento da guarda compartilhada? Em que sentido? Como ter esse controle de saber que o pai ou a mãe não está colocando em risco a vida daquela criança? Então, é isso, às vezes, eu tenho uma mãe, por exemplo, que ela veio buscar agora a terapia para a filha, ela colocou assim, Diana, eu deixei 3 meses a minha filha sem contato com o pai. Eu falei, bom, né? Aí a gente, uma outra esfera. E agora que está com a questão do isolamento, ela quer manter. Eu falei, não, olha, não é assim que funciona. Eu falei, inclusive, hoje eu vou ter né, citei até a live de hoje. Eu falei, é bacana, inclusive, você assistir, caso você tenha alguma pergunta para fazer, porque você vai ver uma profissional também da área jurídica, explicando exatamente todas as colocações, né, que você trouxe, eu levei até ela. E assim, não pode pegar esse interesse pessoal. Então, até onde que tem essa diferença da preocupação e usar isso também como algo para punir ao outro, né? Então, isso é importante você, de repente, dar uma falinha para a gente sobre isso. Era assim, na época que eu fazia minha pesquisa de mestrado, uma das coisas assim, que me chamava a atenção em muitos estudos eram exortações assim com relação aos pais, que eles deveriam simplesmente resolver suas questões e priorizar o direito das crianças como se isso fosse algo muito simples, né? E não é. Então, assim, é fundamental, né, que até antes mesmo da decisão de se separar, esses pais, caso ache necessário, buscar um profissional, né? Buscar um profissional que seja da psicologia ou um mediador, para que eles possam ser orientados como eles podem estar fazendo isso, fazendo esse arranjo da separação, de modo que eles
diminua o máximo possível as consequências disso para as crianças, porque consequências elas sempre vão haver. Claro, os pais não estão morando mais juntos. Então, isso não, né, assim, falando de uma forma ideal, mas o que nós vemos na prática é que muitos pais e mães, ao se separarem, eles vão levar as suas questões emocionais, as suas dificuldades relacionais, suas problemáticas de ordem afetiva e psicológica para serem resolvidas no espaço do judiciário. Então, nessas situações, muito facilmente os filhos vão ser envolvidos no conflito dos pais, né? E aí, novamente, a necessidade premente da gente distinguir parentalidade de conjugalidade. Mas não é fácil assim, né? Às vezes simplesmente você dizer assim para um pai ou uma mãe: olha, senhor, senhora, você tem que distinguir parentalidade de conjugalidade, né? E o pai vai dizer, aham. Como se fosse uma coisa muito, assim, mesmo psicólogo, muitos colegas nem entendem exatamente do que é isso, né? Então, assim, não é fácil assim, né? Então, quando a gente está falando de parentalidade, conjugalidade, diferenciar isso, quer dizer que as suas questões de ordem relacional, emocional e psicológica, elas devem ter um encaminhamento pertinente. Como, por exemplo, fazer uma terapia de casal, de família, terapia individual. As questões que são de ordem jurídicas que devem ser, então, encaminhadas para o judiciário. O judiciário não vai regular sobre as problemáticas relacionais ou psicológicas daquele ex-casal, né? Como nós falamos, esse debate, ele é um debate transdisciplinar, interdisciplinar, ok? A Verônica, que é psicóloga, inclusive a Verônica também atende, né, casos, né, de crianças, e ela é neuropsicóloga, ela fez uma colocação também, né, que é alienação parental. Precisamos ter um cuidado com isso, pois tem pais super manipuladores. Ah, sim. Essa questão da manipulação, da chantagem, não é? O caso, por exemplo, um genitor diz para a criança: mas se você... A criança quer ir, né, passar mais tempo com o pai, pede para ir, e aí o genitor fala assim: mas se você for, então agora eu já vou fazer a tua mala, sabe? Então, assim, nós vemos todo tipo de situação, né? Nos consultórios clínicos, meu Deus, nos escritórios de advocacia, nós vemos as mais diferentes situações. Então, assim, é muito importante, eu torno a dizer, que esses adultos tenham clareza, né, do seu lugar. Eles têm o Estado, ele autoriza esses pais, a pais e mães, estarem nesse lugar de responsabilização sobre os filhos, né? É uma responsabilidade que esse homem, que essa mulher estão assumindo, e essa responsabilidade é delegada pelo Estado. Então, muitos pais envolvidos nas suas questões de ordem emocional, muitas vezes, eles se destituem desse lugar de autoridade que lhe é conferida pelo Estado e passam, então, a regular o direito de convivência daquela criança a partir das suas questões, né? Então, torna a dizer da importância de diferenciarmos, né, o que é da ordem do conjugal, o que é da ordem do parental. E a guarda compartilhada, ela vem justamente com esse foco. O foco é sobre a convivência familiar, é o direito infantil, infanto-juvenil à convivência familiar. Antes do nosso encontro, né, eu me peguei com a seguinte reflexão, né? E eu queria compartilhá-la com vocês. Por gentileza. Assim, nenhum pai, nenhuma mãe se oporia em sã consciência ao direito que seus filhos têm à saúde, o direito que seus filhos têm à educação. Esses direitos, eles são direitos constitucionais, afirmados também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Acho que aqui ninguém discorda de mim, não é? São direitos, direito à saúde, direito à educação, né? Artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado preservar os direitos de crianças e adolescentes. E dentre esses direitos, nós destacamos o direito à saúde, o direito à educação e
o direito à convivência familiar. Os pais não se oporiam ao direito à saúde e ao direito à educação, mas eles não têm o discernimento, muitas vezes, né, isso é muito comum, de que o direito dessa criança a conviver com outro pai, com a outra mãe, tem que ser respeitado. Pais e mães se engajam no direito de seu filho e sua filha à saúde e educação. Mas nós não vemos esse mesmo afinco quando se trata do direito à convivência familiar. E torno a dizer, todo pai, toda mãe separado, eles têm o dever de preservar o direito do outro genitor, esse direito que é da criança, preservar esse acesso da criança ao outro genitor, para que a criança consiga exercer, então, o seu direito à convivência familiar. Em termos psicológicos, eu estou falando em termos do direito, né? Mas em termos psicológicos, nós podemos pensar o seguinte, é que esse pai e essa mãe, ele assegure que aquele outro existe na vida dessa criança, que ele tem um lugar. E não necessariamente esse pai pode estar presentificado. A gente pode ter a guarda compartilhada, por exemplo, em pais morando em países diferentes. E as pessoas dizem, não, mas isso é loucura, como assim? Guarda compartilhada é divisão do tempo juntos. Pessoal, isso é uma grande confusão, isso é um grande desentendimento sobre o Instituto da Guarda Compartilhada. O Instituto da Guarda Compartilhada, ele tem um aspecto simbólico que é fundamental, que é o pai e a mãe assegurarem que o outro tem lugar na vida dessa criança. Então, se esse pai, se essa mãe mora mesmo em outro país, isso não quer dizer que ele vai deixar de existir na vida dessa criança, não é? Por exemplo, um exemplo muito simplório. Mandar para o pai, tirar uma foto, né, tirar uma cópia digitalizada do boletim, olha, vamos mandar isso aqui juntos lá para o seu pai, para ver como você está na escola, olha, fez tal desenho aqui, caiu o primeiro dentinho da criança, manda para o pai. Né? A mãe não está fazendo isso porque ela é amiga do pai, ou porque ela adora, porque se ela fosse tão amiga assim do pai, eu tô falando aí da mãe como guardiã, né? Se ela fosse tão amiga, se eles fossem tão bacaninhas um com o outro, eles não tinham se separado. Eles continuavam juntos, não é verdade? Sim. Então a questão da guarda compartilhada é onde está o foco. O foco deve estar no direito à convivência da criança. Então criar uma live para a criança com o pai, né? Mostrar a criança aqui, ó, quer mandar uma mensagem para o papai, tirar foto da criança e mandar para... Esse pai, ele está existindo na vida dessa criança, ainda que distante. E não há impeditivos. No texto da lei da guarda compartilhada, nós temos o texto de 2008, temos o texto de uma outra lei também relativa à guarda compartilhada que foi feita em 2014, e nenhum desses textos está colocada que a distância, por exemplo, é um impeditivo de realização da guarda compartilhada. Isso é uma grande confusão e um grande equívoco sobre o que é a guarda compartilhada. E na realidade entender que são decisões, né? São decisões conjuntas. Tanto que o próprio nome já coloca, compartilhar. Então, assim, é você compartilhar as decisões em função, em prol do benefício daquele menor. Eu tenho uma provocação. Adoro essas provocações. Diga! Antes, ainda no período do casamento, muitas vezes, Ediane, pais e mães discordam sobre a educação da criança. O tempo todo. A mãe gosta que a criança faça tal coisa, o pai tal coisa. O pai queria que a criança estivesse em tal colégio, a mãe quer que a criança esteja em outro colégio. A mãe gosta mais daquele médico, mas o pai não vai muito com a cara daquele, né? Então, assim, a falta de consenso, ela também faz parte mesmo do casamento. Porque são duas pessoas diferentes, são duas educações diferentes, que têm valores diferentes, né? E que bom que essa diversidade existe, né? Então, muitas vezes, um cede daqui, um cede dali, um concorda, discorda. Não, então decide você, não, decide você. A questão que a gente coloca com a separação é um campo de disputa que se estabelece entre pais e mães. Aí, de novo, a conjugalidade se mesclando com a parentalidade.
O que de fato está sendo colocado ali? É o interesse da criança? Porque a falta de consenso, ela vai existir sempre. O conflito vai existir, é da ordem do humano, como diz Fernanda Sim. Hermínia, minha querida, que está aqui também participando. Márcia Mêndola acabou de chegar na live, né? Assim, a gente está em casa, né? Estamos aqui em casa, o pessoal Todo pega o mundo. café, água. Chimarrão, que eu tô tomando meu chimarrão aqui. Chimarrão, eu tô na água. Fiquem à vontade, né? Isso aí. Então, assim, qual é a prioridade? O problema é que muitas vezes com a separação, os pais e mães, eles se colocam em campos como sendo oponentes. Sim. Esse, muitas vezes, como sendo oponentes. E aí a gente traz a questão da judicialização, né? Quando, então, o conflito parental ele é apreendido pela racionalidade jurídica e o pai e mãe passam a ser colocados em campos opostos, em que um vai ganhar e que o outro vai perder. E a criança fica no centro dessa disputa. Muitas vezes, Ediane, nós acompanhamos processos judiciais que duram anos na justiça. Anos. Sim, eu trabalhei num caso, uma vez a disputa do pai com a mãe começou quando a menina ainda era bebê. Ainda era bebê. E já, quando ele me encontra, já havia se passado 10 anos e ele continuava brigando com essa mãe no judiciário, né? Então a gente há de se perguntar, né, que litígio é esse? Quais as motivações? O que está por trás disso, né? Então, assim, isso é apreendido muitas vezes por essa racionalidade jurídica e essas Sim. pessoas se colocam num campo de embate, de enfrentamentos. E nós da psicologia, nós do serviço social, Edna, querida, muitos beijos, grande parceira do serviço social, assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma grande parceira dos debates, seja muito bem-vinda. Super indico que leiam o livro de Edna, que vai ser lançado, foi debate Qual? sobre alienação parental e serviço social, vai ser lançado futuramente, né? Depois eu Edna? vou pegar o nome com você, porque a Verônica e o pessoal também está perguntando algumas dicas de livros. Dou E eu várias dicas, vou várias. colocar. Eu tenho até alguns, né, que eu tenho com você, na época que você me recomendou, eu tenho todos, né? Então, assim, esse daí é outro, com certeza que eu vou adquirir. Aham. Essa questão que você está trazendo, né, em relação à família, ao todo, eu particularmente, eu tendo uma família na qual você me orienta e que é mais ou menos isso, né? O sofrimento que gera em todos os membros, né, da família. Não é somente, às vezes, naquela criança, naquele adolescente, ou no pai ou na mãe, não, é em todos. Então você vê que acaba permeando a tudo e muitas vezes também a terceiros, porque às vezes acaba envolvendo os avós, tios. Então você vê que às vezes Psicólogos. não, exatamente. Os psicólogos que eu tô colocando, eu já Psicólogos. estou me colocando aí nessa situação, né, que chega até nós e a gente acaba acompanhando todo esse sofrimento. Tem aqui duas perguntas que foram feitas. E quando o pai se desliga do filho, o que fazer no campo jurídico? E a outra pergunta é: vocês acham que o fato da alienação, perdão, gente, parental não deveria ser judicializada? Do caso do pai. O pai que é aquele pai ausente, né, que simplesmente some. Tá. E a outra pergunta, não sei se você pegou, que foi a da Amanda, que é: vocês acham que o fato da alienação parental não deveria ser judicializado? Essa eu peguei, são duas, né? Tá. Então, é fundamental que nesses nossos debates, nós da psicologia dialoguemos com estudos em outras áreas, né? Como, por exemplo, no campo da antropologia, da sociologia, da história, né? Da Sim. história social da família. Então, para a gente poder entender a construção da maternidade e da paternidade, né? Acho que aqui todos, né, são capazes de compreender, né, o quanto a cultura, né, essa cultura patriarcal em que nós vivemos, né, ela é um tanto benevolente com a deserção de muitos homens a esse lugar da paternidade. Então, o que acaba se produzindo é um discurso moral de condenação desses homens. Ah, tá vendo? Porque, tá vendo? Pai é assim, pai não liga, pai não se importa, não é? Mas quando a gente dialoga com a sociologia, a gente vai
né, pode perceber que os processos de socialização, né, desde muito cedo, né, eles fazem com que o menino e a menina eles sejam educados de uma forma absolutamente diversa. Né? A menina é educada para cuidar, né, desde muito cedo. Né? Um bebezinho, a criança ainda quando é bebê de cola, a menina já está ganhando bebezinho para ela cuidar. Mas o menino está ganhando um carro, ele está ganhando armas, ele está ganhando bola. Então, desde muito cedo, esse menino ele não tem uma relação com o cuidado. Então, quando ele vai se tornar, então, pai, muitas vezes, assim, não, mas quem cuida é a mãe. Né? Alguns homens que me procuram, né, em meio a essas situações, eles vão dizer, eu não podia nem trocar a fralda do meu filho, porque assim, elas achavam que eu ia deixar o bebê cair no chão. Então, assim, vocês vejam que o homem, né, ele não foi só não socializado, como também não foi permitido Sim. a ele aprender, muitas vezes, a estar nesse lugar. Eu não estou aqui de forma alguma desculpabilizando, fazendo defesa, não é isso. Né? Mas enquanto pesquisadora do campo social, eu busco compreender a constituição desses lugares. Então, vivemos numa sociedade patriarcal em que o homem é socializado dessa forma e a mulher para o cuidado, né? Então, na idade adulta, quando se separa, assim, é natural que o filho fique com a mãe, porque a mãe tem um instinto materno, né? Que é um discurso também muito naturalizado, né? Muito, assim, a despeito do fato da gente ter pesquisas e estudos, né, que demonstram que não existe um instinto materno, mas compreende como se constitui a ideia de maternidade no curso do tempo, né? Ao ponto de nós não admitirmos a deserção de uma mulher desse lugar do exercício da maternidade. Ela, diferentemente do homem, ela passa a ser mal vista, como uma mãe desnaturada. Essa mulher vai sofrer todo tipo de desqualificação na sociedade se ela deserta desse lugar, do lugar de exercício da maternidade. Mas a mesma coisa não vai acontecer com o pai. Ok, Analícia, concordo com você. Mas também há casos em que a mãe abre espaço para o pai, que a mãe chama esse pai para participação antes e durante, após a separação, e ainda assim esse homem, pai, ele não se aproxima. Ok, essas situações também acontecem, né? Porque para os homens é mais fácil abrir mão desse lugar, porque a cultura assim o permite. Agora, a mulher não. Ela não vai ser permitido a ela se dispor desse lugar tão facilmente, porque ela vai ser muito mal vista e malquista na sociedade. Deixa eu fazer uma intervenção aqui de uma fala que o Rodrigo colocou aqui, que é um dos pais, né, se pronunciando, onde ele colocou: me separei, eu fiquei com as crianças e ela nem paga pensão. Então ele está aí já colocando a voz dele exatamente em cima disso que você está trazendo. Obrigada, Rodrigo, aí pelas colocações. Obrigada, Rodrigo, pela observação. É importante a gente destacar que pais que cuidam, eles existem. Esses homens existem. E é muito curioso, né? Nós que trabalhamos na análise de processos judiciais, eu trabalho também como assistente técnica em processos judiciais, de disputa de guarda, regulamentação de visitação e etc. É muito interessante a gente notar que os homens pais que insistem em participar, que lutam por esse lugar do exercício da paternidade, que vão às últimas, gastam todo o seu dinheiro com advogados, com assistente técnico, com psicólogo, esses homens também vão ser mal vistos. Os que desertam do lugar, os que abrem mão do lugar da paternidade, assim, é isso mesmo, né? Pai é assim, pai não se importa, né? Homem é desse jeito. Mas se acontecer o contrário, também vão falar mal dele. Vão dizer, tá fazendo isso? É só porque quer encher o saco da mãe. É só por isso mesmo. Então, vejam que ele, querendo ou não, muitas vezes, e ele vai ser, tá fazendo isso, é porque ele é stalker, tá perseguindo a criança. Se o pai cuida, ele também é um problema. Então, assim, qual o lugar para esses homens que querem exercer a paternidade? Né? É muito interessante a gente pensar que, ao invés de, na última década, né, aí eu já entro na outra questão sobre alienação parental, ao invés de termos nos empenhado, enquanto sociedade, em promover a igualdade parental,
em promover uma cultura de guarda compartilhada, de igualdade parental, o que nós promovemos no curso do tempo? Uma espécie de caça ao dito alienador, alienadora, né? Nós criamos aí o perfil desse monstro, não é? Agora, as dificuldades relacionais, as problemáticas no pós-divórcio, elas foram simplesmente esvaziadas e agora o que vai ser procurado é o alienador, a alienadora, né? Eu não gostaria de me deter tanto nesse debate da alienação, porque já fizemos isso em outras lives, tem material, Sim. Tem livro e tal, não queria me deter tanto nisso. Mas o que eu quero chamar a atenção sobre é que quando nós colocamos todo o foco da sociedade, de psicólogos, de operadores do direito, de assistentes sociais, do judiciário, exclusivamente sobre alienação parental, que tem no seu bojo uma lei que não possui a base da lei da alienação parental, ela tem por base uma lei de escasso... Tem por base uma teoria de escasso rigor científico, não tem demonstração científica. Nós colocamos, então, todas as nossas fichas nessa lei, em promover a lei da alienação parental, na caça ao genitor alienador, né, a luta do bem contra o mal. Né? Então, a gente intensifica a racionalidade jurídica nessa luta, né? Porque agora não são mais pais e mães, não, é alienador e alienadora. Você esvazia Sim. a problemática relacional. Então, nós colocamos todo o foco sobre isso e descobrimos o debate sobre guarda compartilhada, tão necessário, porque o debate da guarda compartilhada, ele está focado na igualdade da autoridade parental. O foco não está no litígio, o foco está no direito constitucional dessa criança à convivência familiar. E se pais e mães têm suas problemáticas relacionais, têm suas dificuldades emocionais e psicológicas, que eles, então, as encaminhem para outro âmbito, porque o judiciário não vai resolvê-las. No mínimo, ele irá intensificá-las. Sim. E como eles intensificam em alguns momentos, né? A gente que trabalha muito aí com criança, nesses casos a gente percebe, né, o quanto que às vezes acaba piorando a situação, dependendo de quem está ali, do advogado, né, que está em cunho, vamos colocar assim, né, da situação. Uma das perguntas, assim, que eu queria fazer para você, porque já são, né, 20 para as 9, que eu estou cuidando da hora ali. Para não ficar sem ser respondida, principalmente nesse momento, né, de isolamento social, como fazer com um dos genitores que deseja viajar com os filhos na pandemia, sob a alegação de isolar a criança com a desculpa de proteger do vírus? Bom, então, eu cito para vocês uma recomendação do Conselho Nacional das Crianças e dos Adolescentes, que é o CONANDA, uma recomendação que saiu no final de março, que aborda, dentre outras questões, as situações de visitação durante o período de pandemia, né? Situações de regulamentação de visitas, como elas devem vigorar durante esse período. Então, o CONANDA, ele instrui que seja evitado o máximo possível o deslocamento da criança. Tá? Para a criança não ficar indo e voltando da casa de uns pais, né, na situação de que a criança vive com a mãe ou a criança vive com o pai, que ela fique circulando entre as casas. Que esse deslocamento seja evitado. Que a convivência com o genitor não residente seja feita mediante telefone, né, ligação telefônica, ou uma ligação online, uma live, Sim. Ou seja, outros recursos, outros canais mediante os quais essa criança possa ter preservado o contato com o pai ou com a mãe não residente. É fundamental nós lembrarmos que o isolamento, ele é físico,
ele não é social. Essa criança tem direito, sim, a estar se comunicando. O pai e a mãe não têm o direito de impedir que a criança se comunique com o pai não guardião. Tá? Aí, no caso, é claro, eu estou me referindo a uma guarda unilateral. No Sim. caso de uma guarda compartilhada, nessa situação que você está citando, eu não sei se ela é compartilhada, se ela é unilateral. No caso de ela ser uma guarda compartilhada, né, seria indicado que esses pais tivessem conversado sobre isso, né? Agora, se a mãe, né, eu acho que foi a mãe, né? A mãe foi para uma outra cidade. Então, o que no Instituto da Guarda Compartilhada, o que ele nos orienta? Que os pais possam resolver juntos, né? Decidir juntos, se responsabilizar juntos. Decisões unilaterais, elas não são bem vistas em situações assim. Claro que isso abre precedentes, né? Aí já pensa na coisa da judicialização, Sim. mas que os pais, assim, o conselho que eu dou que não cheguem a esse ponto, né? Que procurem conversar, que procurem chegar a algum consenso, que as crianças são isoladas, a saúde delas está sendo preservada. Esse é que deve ser o foco nesse momento, né? Porque não é porque há um regime de visitas estabelecidos, aí pensando na guarda unilateral, não é porque há um regime de visitas estabelecidos que os pais, então, tenham que cumprir isso a ferro e a fogo nesse momento. Sim. Porque o direito dessa criança à saúde é que deve estar em primeiro lugar. Sim. Né? Então, assim, e se esses pais, porventura, decidirem, então, que é possível, né, a criança estar com um e estar com o outro, deve-se considerar que um deles não tenha tido contato com pessoas que chegaram de fora do país, que esteja pelo menos há 15 dias, né, sem apresentar nenhum tipo de sintoma que lembre gripe, por exemplo, para que tenha o contato com a criança. E aí, então, a criança estando, né, sob a guarda desse pai, que todos os cuidados, todos os protocolos de segurança com relação à saúde dessa criança sejam seguidos. Tá? Só que o que nós temos visto é que, nesse momento de isolamento social, questões antigas também podem estar se aprofundando. Então, a falta de diálogo, os conflitos, os embates, né, entre os pais podem estar ainda mais se acentuando. O genitor guardião pode ver nisso, então, uma oportunidade de excluir definitivamente essa criança, de excluir esse pai da vida dessa criança. Isso pode acontecer. Agora, tomemos sempre o cuidado de não generalizarmos todos os casos. Muito cuidado com isso, né? O fato de uma mãe ir para uma outra cidade, ter tomado uma decisão como essa, assim, cuidado no exame da questão, né? Vamos ter o bom senso, vamos ter o cuidado sobre isso, ao invés de já rapidamente, não, isso é alienação. Quais os efeitos disso, né? De já rotular uma situação dessa como alienação? É que, em pouco tempo, ela estará no judiciário em mais um processo judicial. E aí, os direitos dessas crianças estão sendo preservados? O que pais e mães ganham com a judicialização? O que eles ganham com o litígio? Né? Nós costumamos dizer, caros colegas, pais, mães, colegas da psicologia, né? Que quando esses processos judiciais eles perduram tantos anos na justiça, nós nos perguntamos se de fato o vínculo conjugal, esse vínculo relacional ou emocional, ele de fato está sendo rompido, né? Porque o litígio, ele também pode ser uma forma de manutenção daquela relação e uma forma doentia. O que nós vemos em casos assim, muito graves, assim, de intenso adoecimento de toda a família. Crianças tomando remédio psiquiátrico de tarja preta, porque elas estão enlouquecidas no meio dos embates, daquela disputa. E efetivamente, em última análise, os pais não estão disputando a criança. Eles estão numa disputa entre eles, numa disputa de poder entre eles.
O que nós Assim, notamos em todas as pesquisas que nós temos feito nos últimos anos, não só no Brasil e no exterior também, é que, na verdade, nesses embates, a criança fica de lado. Então, sob a desculpa ali de estar protegendo a criança, muitas violências estão sendo cometidas. Manipulações, jogos, colocam aquela criança como uma espécie de pombo-correio dos pais. A criança liga para o pai para cobrar pensão, para ameaçar. Todo tipo de situação. Então, nós hoje estamos num momento, eu costumo dizer muito isso para os meus alunos, sabe? Nós estamos num momento hoje que nos oferece a possibilidade de nós repensarmos o nosso modo de viver. E isso envolve nós repensarmos os nossos posicionamentos nas nossas relações, nos conflitos. Tem valido a pena tanto investimento no sofrimento? Em produzir sofrimento para essa criança, você pode até achar que está protegendo, mas essa criança está sofrendo. Porque, em última análise, o que os filhos querem é estar com ambos os pais. Nós fizemos também, junto com a professora Leila Torraca, de Brito, uma pesquisa com jovens adultos, filhos de pais separados. E durante a colheita desses depoimentos desses jovens adultos, para nós ficou muito marcante os efeitos dos conflitos, os efeitos da separação na vida desses filhos. Quando nós perguntamos a eles, né, se vocês pudessem realizar um desejo, né, depois de tantos anos, se vocês pudessem realizar um desejo sobre a questão da separação, o que vocês desejariam? Que houvesse um contato mais próximo com o genitor, não guardião. Somente um número mínimo de filhos que tinham o que nós chamamos de... Eles nem davam esse nome porque, né, era de outro momento, não havia essa nomenclatura ainda, guarda compartilhada, né? Porque na época que os pais deles se separaram não se falava, né, de guarda compartilhada. Então eles mostravam que, na verdade, o que a pesquisa nos mostrou? Que as situações que produziram menos insatisfação para os filhos foram aqueles casos em que os filhos tinham uma convivência mais próxima com ambos os pais. Que os filhos tinham 2 casas, eles tinham 2 quartos, eles tinham 2 televisões, eles andavam com mochilinha assim, e uma delas uma vez nos disse, eu tenho 2 casas, às vezes eu esqueço uma coisa na casa de um, na casa do outro, mas qual o problema? Todas as 2 casas são minhas mesmo. Isso fala de uma filha de pais... É a ressignificação que você dá para a situação. Sim, então assim, os filhos que demonstravam menos insatisfação com relação à separação dos pais, eram os filhos que tiveram maior proximidade, que viveram aquilo que nós hoje estamos nomeando de guarda compartilhada. Entende? Então, assim, não só essa pesquisa, mas pesquisas, eu cito, né, assim, quem achar, eu sempre falo para os meus alunos, duvidem de tudo que eu estou dizendo, tá? Vai estudar, vai pesquisar, vai atrás. Então, super indico, leiam Filhos do Divórcio, Judith Wallenstein, das vivências desses filhos do divórcio, né? Como a sua vida, né? Ela foi marcada, muitas vezes, por um conflito intenso em que eles estiveram envolvidos durante longos anos de suas vidas. Então, pessoas, né, assim, eu sei que, né, conselho, se fosse bom, né, não dá, vendia, mas assim, nesse momento eu me solidarizo com muitos pais, muitas mães, muitos filhos, assim, de nesse momento nós procurarmos, sim, outras formas de relação, outros modos da gente se comunicar, enfim. E se tiver muito difícil, então procure a ajuda de um profissional. Aqui cadê aqui, ó? A Márcia, né? Ela colocou uma indicação de um livro do Tiago Queiroz, Abrace Seu Filho. Mostra a experiência de um homem que decidiu se tornar pai e coloca as dificuldades dele. Leitura para qualquer pai e mãe.
Então, Uhum. assim, aqui depois teve o Martins, que é o Márcio, colocou excelentes ponderações. Na qualidade de pai, nunca deixei de perder nenhum momento dos meus filhos, enquanto casado. Hoje separado, luto para permanecer na vida deles e enfrento as dificuldades. Deixa eu ver se tem mais algum comentário de algum pai aqui. Achei bacana que os pais estão se pronunciando aqui, né? Sim, sim, pais que participam, pais responsáveis, eles existem. Mas o quanto nós, enquanto sociedade, nós estamos favorecendo que esses pais estejam próximos de seus filhos, né? A Ana aqui até colocou aqui, né, nesse período de pandemia, a mãe está em isolamento com a criança, mas o pai continua trabalhando em empresa, pegando ônibus. Como fica a situação? Aí entra mais ou menos isso que você colocou, né, do Sim, diálogo sim. desses pais que eles têm que ter, entrar no consenso em prol do benefício para essa criança, né? Da saúde, né? A recomendação do Isso. Conanda que se evite o deslocamento da criança e que se promova a comunicação da criança por outros meios comunicacionais, celular, live, ligação telefônica, live, enfim. Né? Nós não estamos impossibilitados de nos comunicar, né? Eu trago de novo, né, a responsabilidade dessa mãe em promover essa convivência da criança com o pai dentro das restrições que são necessárias nesse momento para que se preserve a saúde da criança. Sim. Tá? Então, não é o isolamento físico não é impeditivo de comunicação. Mas muitas vezes o que, que acontece? Por um intenso conflito da mãe com o pai, então não quero saber. Aí eu volto àquela minha reflexão no início. Os pais e mães se engajam no direito à saúde e educação dos filhos, mas eles são muitas vezes os principais violadores do direito à convivência dos seus filhos. Sim, eu vou concluir aqui, Ana, com a fala, né, Já está da acabando. Janice, porque faltam 2 ou 3 minutos, onde ela coloca que não teve a presença do pai quando ela era criança, e isso fez muita falta para ela. Então, hoje em dia, ela reflete muito sobre a participação do pai e da filha na vida dela, o quanto que fez falta, né? Então, assim, bacana esse feedback e essa reflexão dela em não projetar para a filha uma Uhum. ausência que ela teve, né? Aqui depois também teve a Santos, que colocou quando dão voz a eles, os pais cadê, perdão, gente, se pronunciam sim, participam. Quero isso para minha filha, a convivência deles é muito importante, estamos separados, mas ele sempre será o pai dela. Então é bacana ter essa compreensão e essa conscientização. Agora, assim, gente, eu gostaria de agradecer a todos os comentários que foram colocados aqui e também contribuição de todos. Infelizmente, faltam 2 minutos para Passa concluir. muito rápido. É o que eu falo, passa muito rápido quando a gente vai conversando, interagindo e quando vê acaba. Então, assim, eu Uhum. particularmente, né, ficaria a noite toda aqui conversando com você, porque eu adoro. Quem não me conhece vai dizer, nossa, ela tá hoje com essa profissional, mas você me conhece, nós somos amigas aí, então você sabe muito bem que é sincero isso que eu tô falando, perturbo você sempre, mando mensagem para ela, a gente se brincar até de Oh, madrugada pedindo socorro, muitas vezes, oh. com alguns casos, você sabe muito bem disso, então assim, é bacana ter esse olhar, essa fala, principalmente não só para os pais que assistiram, para poder terem compreendido essa separação, né, do que é realmente a guarda compartilhada, mas também para nós profissionais entenderem a nossa funcionalidade dentro dessas famílias e também da nossa responsabilidade dentro de um atendimento psicoterapêutico, do quanto que é importante sim a gente estar atualizado, saber sim das leis, como você colocou aqui do Conanda, eu particularmente vou acessar porque eu sou bem sincera, eu desconhecia, então assim, já vou acessar para entrar, já vou inclusive colocar aqui nas indicações depois e também Uhum. lá da Sim. clínica. Então, assim, muito obrigada, tá, por Eu que você ter agradeço a vindo. oportunidade, esse espaço da gente estar conversando.
vejam, né, que são sempre muito necessários esses espaços, né? Os pais se pronunciam, né? As mães também, tirarmos dúvidas. Então, assim, Ediane, eu só tenho a agradecer, né, e parabenizá-la pelo trabalho que você está realizando, né? Assim, um trabalho Obrigada. de cunho social. Abrir Sim. esse espaço, a disponibilidade do seu tempo, estar aqui chamando as pessoas para conversar, não é? Muito importante, né? E eu deixo aqui como recado para os psicólogos, colegas psicólogos, 15 é segundos. hã? Que se capacitem, né? Busquem orientação para os seus trabalhos, tá bom? Um beijo imenso Beijo, para gente. todos. Até a Ótima noite. Qualquer próxima. dúvida, só manda mensagem que a gente responde, tá bom? Beijo.